E nesse espaço, o professor Salésio D'Agostinho. Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais. Parabéns aí pela repercussão que eu tenho visto, né? E até pelas perguntas que são dirigidas a ti através da internet. Olha aqui, por exemplo, a Clarice Vargas, de Chapecó, Santa Catarina. Lá, Chapecó, maravilhosa cidade, oeste de Santa Catarina, conheço muito bem, uma maravilhosa cidade, que tem um prefeito realmente alinhado com um novo Brasil. Bom, a pergunta da Clarice é a seguinte, professor. O senhor poderia me responder esta questão que caiu em um concurso da qual ela participou? A pergunta era a seguinte. Comprei 3 mercadorias iguais. Na primeira compra, dia 1º, custou 92. Na segunda compra, dia 2, custou 110. E na última compra, dia 3, custou 80. No dia 4, vendi uma mercadoria por 150. A empresa teve uma despesa operacional de 20. A pergunta dela, da Clarice, qual foi o lucro bruto da operação? E ainda diz assim, dizia ainda que a empresa não tinha controle permanente de estoque. Pois é, simples. Essa pergunta é uma pergunta muito simples, Silvio. Tá? Por que isso? Porque tu vê que a questão envolve custo, né? Envolve custo. E ela diz que na primeira compra, segunda e terceira, o custo desta mercadoria, né, foi 92, 110 e 80. E ela fala custo, por que custo? Porque custo é o quanto você paga pela aquisição do bem, tá? Porque não agrega ao valor da mercadoria somente o preço dela, mas também tudo aquilo que tu pagas para adquirir o bem. Se tu pagas por uma mercadoria X reais, mas também paga o frete para receber a mercadoria, mais os tributos pela aquisição dessa mercadoria, tu tem que agregar tudo aquilo que tu pagou para apurar o custo de aquisição. Tá? Então, quando a questão fala que o custo foi 92, 110 e 80, significa que isso é o somatório de tudo aquilo que a empresa pagou para adquirir o bem. Então, custo é tudo aquilo que tu pagas para adquirir um bem ou tudo aquilo que tu gasta para produzir o bem ou o serviço. Então, ela fala em custo. Muito bem. Aí, o que acontece? Aí ela diz que a empresa não tem controle permanente. Ora, se a empresa tivesse controle permanente, ela tem a opção de usar o método que melhor lhe convém, tá? Para apurar, né, o seu resultado. Porque você sabe que nós temos 3 métodos usados, que é o custo médio, custo PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, e o EPS, o último que entra, o primeiro que sai. Ok? Evidentemente que aqui no Brasil o EPS não é adotado. Por que isso? Porque o último que entra, o primeiro que sai, significa dizer que as primeiras compras é que ficaria estocada. Mas como em razão do sistema inflacionário, né, antigamente ser bastante elevado, tudo que ficava no estoque seria um preço totalmente defasado. Então, aí a legislação brasileira diz que não, que para efeito de avaliação de estoque, somente poderia ser adotado o PEPS e o custo médio, ok? Isso aí está previsto no artigo 307 do regulamento da Receita Federal, do Imposto de Renda. Mas a legislação diz que as mercadorias, né, elas são avaliadas pelo custo de aquisição. Então, verifica, custo de aquisição, tu adquiriu 92, 110 e 80. Tu poderias o quê? Se tu tivesse controle permanente, tu poderia usar qualquer custo. Qualquer custo. Quando eu digo qualquer, eu digo assim, o PEPS, o primeiro que entra, ou o custo médio. Se fosse o primeiro que entra, então por quanto? Por 92. 92 menos 150 seria o quê? O lucro bruto. Ela falou em lucro bruto. O que é lucro bruto? É a diferença entre o preço de venda e o custo da mercadoria. Esse é o lucro bruto. Aqui, quando ela estabelece que foi colocada uma despesa, essa despesa não leva em consideração. Por que não? Porque eu quero o lucro bruto e não o lucro operacional. Então, é isso. Então, é muito simples, tá? Então, quando ela pergunta qual é o lucro bruto da operação, como não tem controle permanente, o método usado é o PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Primeiro que entrou, 92. 92 menos 150, que foi o preço de venda. Então, neste caso, seria... Não, faça a devida correção.
Não tem controle, é exatamente isso. Como não tem controle, é o custo PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, 92 menos 150 seria o quê? O lucro bruto, R$ 58,00, ok? Veja só, Clarice, vou repetir, porque eu acho que eu andei atrapalhado aqui na explicação. Como a empresa não tem controle de estoque, o método usado é o PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. O primeiro produto que entrou foi o 92, não é isso? Menos 150, que foi o preço de venda, 92 menos 150, então dá 58, que foi o lucro bruto. Lucro bruto é a diferença entre preço de venda e o seu custo, ok? Não sei se deu para entender bem. Muito bem, muito bem. Olha aqui, ó, aliás, o interior de Santa Catarina, com o Chapecó, foi da Clarice Vargas, e também agora o interior do Rio Grande do Sul. Nós temos que empatar, pelo menos, né? Tá certo. Então tem uma pergunta lá de São Borja, do Antônio Carlos Vieira. Professor Salésio, se a empresa vende mercadorias e não as entrega, esta operação gera receita para ela? Interessante, né? O fato todo é o seguinte, é que a sociedade, as pessoas que não entendem muito de patrimônio, né? Ou seja, que não estudam contabilidade, não tem patrimônio, também elas não precisam saber disso, isso aí é função do contador mesmo, o contador é que estuda o patrimônio, acha que receita é tudo que entra no bolso, é isso? Então, se eu vendi uma mercadoria, recebi o dinheiro por isso, então ela parte do princípio que receita é o dinheiro que entrou, mas não é nada disso, receita é um termo técnico, receita é a contrapartida pela entrega do bem ou serviço, ok? Ou receita é toda a origem, todo o crédito que não gera obrigações. Veja só, se tu não entregou a mercadoria, eu pergunto, tu tens ficou alguma obrigação com essa pessoa que te comprou a mercadoria? Se tu disser sim, se eu tenho uma obrigação, então não pode ser receita, porque receita não pode lhe gerar obrigações. Ou receita é a contrapartida pela entrega do bem ou do serviço. Como tu não entregou o bem, não entregou o serviço, isso não gera receita, isso te gera uma obrigação. Quando é que vai gerar receita? Quando tu entregares a mercadoria, ok? Porque ao entregar a mercadoria, tu deixou, ou seja, tu realizou aquela obrigação que tu tinha, que era entregar. Quando tu vende e não entrega, tu tens uma obrigação. A origem daquela operação é uma obrigação até o momento que tu entregares essa mercadoria. Portanto, a não entrega da mercadoria, esta operação não gera receita, mas sim gera uma obrigação a ser cumprida posteriormente. Muito bem, a primeira obrigação é entregar a mercadoria. Exatamente. Entregada a mercadoria, gerou receita. Perfeito. E aí tu apura o lucro e paga o imposto correspondente. Professor, obrigado pelas explicações e até uma próxima conversando sobre contabilidade. Estamos à disposição e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Muito obrigado.